Tô preso em vícios que não são controlados pelo meu consciente e tá difícil conviver com esses hábitos que não quero mais realizar ou manter. Então, querido, olha só que legal, tá difícil conviver, quase que você diz assim, tá difícil conviver comigo mesmo. O que é conviver comigo mesmo? Isso quer dizer que existe você, que está percebendo, e o comigo mesmo, esse eu mesmo. Esse eu é essa ideia que você tem de si mesmo. Você tem problemas, por exemplo, a se resolver com seu pai, e você não quer resolver. Então você só vai acabar com este excesso que busca, esse vício, essa busca por todo excesso esconde uma falta, essa falta está dentro de você. Quando você resolver esse problema com o pai e essas crenças limitantes que estão dentro de você, esse vício some. Para de lutar contra o vício, porque o vício, na verdade, é só um efeito da causa, princípio de causa e efeito, um dos princípios universais. Então, toda causa tem um efeito. Você para de ir no efeito e vai na causa, resolve a causa que ele some. Tenho compulsão alimentar, mesma coisa. E diante de perdas em meu, descontrolou na comida e engordou absurdamente. Então, Simone, mesma questão. O que você está tentando suprir com a comida? A comida não é um problema, ela vem só, gente. A doença, esses problemas, eles vêm, na verdade, para tentar te proteger. Só que é meio inconsciente, meio maluco. E você, por não estar consciente de si, sempre que eu faço assim, esse eu verdadeiro. Imagina que esse eu verdadeiro, ele é muito maior, tá? Ele é muito mais potente, ele tem uma energia muito magnífica. E ele comanda esse falso eu, esse euzinho aqui que tem dores, porque me magoaram, porque me humilharam, porque me bateram, porque me espancaram, porque não sabe o que quer. E você fica contando essas histórias. Ninguém fez nada contigo, fez com a sua experiência. E você teve experiências, questões aí que você precisa trabalhar para eliminar esse efeito da compulsão alimentar. A compulsão alimentar está suprindo uma falta que está dentro de você. Como reprogramar para perder peso novamente? Então, você não vai perder peso. Você tem que já estar no seu peso ideal, aqui. Você tem que colocar esse peso ideal e o seu peso ideal vai vir. Mas é trabalhando essa questão, suprindo a falta que existe dentro de você. Dentro dessa questão. Onde que veio? O que ocorreu para dar essa compulsão alimentar? Qual foi o impacto emocional inesperado que gerou em você, que fez com que você agora agisse compulsivamente para gerar dopamina, prazer e até, talvez, são vários motivos, mas talvez até esconder alguma outra coisa, se proteger de alguma outra coisa. Você está de repente pegando um peso da vida, um peso de todo mundo, querendo ajudar todo mundo e não dá conta. Então você precisa ficar maior para ficar mais forte. Isso é inconsciente, tá? É uma parábola que eu estou contando. Você precisa ficar mais forte para aguentar esse peso da vida todo aí. Sei tudo que posso e que não posso comer, mas não consigo fazer o certo. Exato, ou seja, você está sendo dominada por si mesmo. Você está sendo dominada pelo ego. E essa é a base da vida, entendeu? Gratidão, meu querido, você é o máximo. Você também é. E você é muito mais capaz do que você imagina. Você não tem consciência do quão magnífico você é. E por isso essas coisas acabam te dominando. Então, Wallace, o livro ele te dá uma ideia sobre as áreas da vida, como a vida funciona. Para reprogramar, ou você vai para o Indomáveis, ou você vem para o Divinos, que é onde a gente faz isso, entendeu? Nenhum outro lugar você vai aprender isso. Emanuel, como evoluir cercado de pessoas negativas? Tem como, mas é mais difícil, é muito mais difícil. Tem um negócio que eu fiz uma live outro dia, criando sobre isso, que eu falei o seguinte, olha, a maioria das pessoas evoluíram 10 anos em 2 anos de pandemia. Por quê? Porque elas saíram de perto das outras pessoas. Elas criaram elas não tinham como não estudar, elas não tinham como se conectar com pessoas, então elas tinham que se conectar consigo mesmo. Muita gente entrou em depressão, muita gente faliu porque não evoluiu. Então, eu recomendo a você, por exemplo, cercado de pessoas negativas, a criar uma pandemia para você, uma quarentena, quer dizer, não é pandemia não, vai criar pandemia nenhuma não, esquece isso, vai criar uma quarentena para você. E o que é essa quarentena? Você vai ficar aí, pelo menos, mas tem que ser uma quarentena igual da pandemia, entendeu? 2 anos, assim, pelo menos uns
uns 90 dias, no mínimo, sem se conectar com ninguém, entende? Faz isso pra você ver que doideira que vai ser. Você não vai nem entender o que aconteceu. Só que para isso, geralmente, o que acontece? A pessoa fica em solidão, porque ela tá sem ninguém. E a solidão é uma falta de si mesmo. A solitude é falta dos outros. Então a solitude, eu amo estar comigo mesmo, entendeu? Então eu não preciso estar com outras pessoas para ser feliz, porque eu sou feliz. Lembra? O nosso tema de hoje era felicidade e prosperidade. Então a solitude, eu tô bem comigo mesmo, mas eu tô sem ninguém. Eu tô focado em evoluir, experienciar e contribuir com as pessoas. Então eu preciso evoluir primeiro para depois eu poder estar perto dessas pessoas e não fazer diferença. Então, por exemplo, para mim não faz diferença nenhuma se a pessoa... Muito pelo contrário, eu convivo com um monte de pessoas que às vezes não estão num nível de consciência bacana. Então, eu posso ajudá-los, entendeu? Se eles quiserem. Não ajude quem quer, não ajude quem precisa, ajude quem quer, tá? Mas se for dentro da sua casa, por exemplo, é uma coisa que você tem que se perguntar. Por exemplo, não sei se você mora com quem aí, ou quem que são essas pessoas que você está rodeado, cercado de pessoas negativas. É no trabalho, é onde que é, entendeu? Então, para eu poder dar dicas melhores aqui, direcionadas. Tirando a questão da doença, eu adorei o período de pandemia, mas eu comigo mesmo, evoluí muito, exato. Eu também, para mim foi a melhor época da minha vida, onde eu pude aprender mais comigo mesmo e transformar a minha vida de uma forma magnífica, foi incrível. Quanto mais vocês se afastarem das pessoas, mais rápido vocês vão evoluir. É um processo que não é para você ficar para sempre, entende? Você precisa deste momento de autoconhecimento, autorreflexão, para que você entenda, mas não vai ser sozinho, tá? Eu vou me afastar dos outros e vou ficar ali. Você tem que comprar um curso, ler uma porra de um livro, fazer alguma coisa de alguém que já chegou lá, para que você possa também entender, tá? Indomável.